Oséias 4. Peço aos irmãos que me ajudem, por favor, e leremos responsivamente. Oséias 4, finalzinho do Antigo Testamento, logo depois dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Achou? Vamos ler, Oséias 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Versículo 2, podem ler. Que só prevalece perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quanto adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Misericórdia, misericórdia, que texto difícil, que texto triste, que texto real. Tudo a ver conosco nesses dias. É um texto muito difícil de ler, de engolir, de aceitar, mas tudo a ver conosco em nossos dias. Tudo a ver conosco em nossos dias. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim, olha, nos últimos dias sobrevirão
tempos difíceis. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Isso já é fato, já é real, já está acontecendo. Você lê um texto deste, é como se você estivesse assistindo o Jornal Nacional. Tudo acontecendo. Ou então aqueles mais dramáticos, né, do Datena, do Alterosa Alerta, sei lá. Mas tudo está acontecendo, irmãos. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo os últimos dias. É um texto difícil, mas altamente necessário, porque nós estamos vivendo os últimos dias e são tempos difíceis, e nós precisamos de graça para suportar esses tempos, suportar nossos dias, as nossas semanas. Nós precisamos buscar graça de Deus para passar esses dias. Quem aqui não aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, de ter vontade de sumir, de morrer? Quem aqui não tem passado por tempos difíceis, às vezes na escola, no trabalho, na família, igrejas passando tempos difíceis? Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Olha, apostasia tem se aumentado a cada dia, rebeldia, irreverência, suicídios, vícios, incredulidade, depressão, ansiedade, ídolos do coração, falta de amor, falta de compromisso, falta de respeito. Estamos ou não estamos vivendo os últimos dias? Tudo isso está acontecendo. Tem dias que a gente não quer, a gente tem medo de levantar da cama. Tem dia que a gente perde a vontade de comer. Tem dia que a gente perde a vontade de viver. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Precisamos nos apegar a Deus, buscar graça, pedir a Deus força para superar os nossos dias, superar nossas semanas, sem desistir. Na época do profeta Oséias estava desse jeito. Se naquele tempo já era um tempo difícil, hoje está muito mais. O profeta Oséias viveu uma época assim, irmãos. O povo de Deus tinha se afastado completamente de Deus. Os sacerdotes se vendiam por suborno, prostituíam com as famílias da igreja. E Deus chama o profeta Oséias para profetizar esse tempo. Eu acho que é um dos profetas mais complicados e difíceis da Bíblia. A gente lembra muito do profeta Jonas, né? Se rebelou contra Deus. Deus manda ele ir para Nínive. Ele paga uma passagem e vai para Tarsis, bem mais longe. Mas o profeta Oséias também foi um tempo difícil, irmãos. Esse livro aqui narra a história do profeta Oséias, que é chamado por Deus, convocado por Deus, e Deus o manda casar com uma prostituta. Deus manda ele casar com uma prostituta, e ele obedece. Muito difícil. E pior, uma prostituta sem arrependimento, sem mudança. Ela tem 3 filhos, cada um dos 3 filhos não era reconhecido como filho do profeta Oséias. E aí Deus fala assim: olha, isso representa a história do povo de Israel, o povo de Deus e o relacionamento com Deus. Quanto mais Deus ama este povo, mais esse povo se afasta, prostitui, busca falsos deuses, né? E vai ignorando, e não se arrepende, e não se converte, e não muda de vida. Do jeito que era a história do profeta Oséias com a sua esposa, a prostituta, Deus fala que é a mesma história de Deus com o seu povo de Israel. A vida do profeta era uma ilustração viva
da história do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Irmãos, presta atenção no detalhe aqui muito importante. Olha, não havia uma mudança de vida na esposa, não havia uma mudança de vida no povo de Israel. Por isso veio muito pecado e, consequentemente, muito juízo, disciplina. Era povo de Deus. Deus não desistiu do povo, mas Deus tinha que dar uma trabalhada, uma disciplinada, umas correiadas, umas chineladas para que o povo corrigisse o rumo. O detalhe é que o povo não se arrependia. Deus chamava, Deus levantava profetas e o povo não se arrependia. Deus levantou dezenas de profetas desde o amanhecer até o anoitecer, falando, chamando o povo ao arrependimento, e o povo não se arrependia. Até que Deus trouxe os dois grandes cativeiros. No ano 931 a.C., o cativeiro da Assíria levou o povo de Israel, o povo do norte. Depois, no ano 586 a.C., aí o cativeiro da Babilônia, quando Deus leva Judá, o reino do sul, e eles passaram 70 anos de escravidão, disciplina. E aí eles aprenderam o caminho da obediência e do arrependimento. Irmãos, se houvesse arrependimento, haveria perdão, haveria livramento. O povo não precisava ir para o cativeiro. Se o povo de Israel se arrependesse, Deus perdoaria e o povo não iria para o cativeiro da Síria. Depois o povo de Judá, quase 200 anos depois, o reino do sul, Deus falou que eles, olha o que aconteceu com Israel. Eles viram, eles ouviram o que aconteceu com Israel, não se arrependeram. Teve um momento que eles se arrependeram de aparência, e Deus retirou a punição, e o rei da Babilônia voltou para sua terra. E quando eles viram que o rei da Babilônia voltou, eles fizeram pior do que antes. Irmãos, veja bem, se houvesse arrependimento, haveria perdão. Deus retiraria a disciplina. Deus está mais pronto para perdoar do que nós estamos prontos para buscar perdão. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar, que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. O problema é que nós temos um coração duro demais. A gente não quer se arrepender. E por causa disso, irmãos, sem arrependimento não tem perdão. Então vem a disciplina consequente, tristes, trágicas, cativeiro, escravidão. E eles tiveram uma escravidão política, geográfica, real. A nossa escravidão é espiritual, ao pecado. Mas as consequências estão a mesma. Aí olha o que o profeta fala, e esse aqui é o nosso tema, irmãos. Olha o versículo 3. Por isso a terra está de luto. Esse é o nosso tema hoje. A terra está de luto. Eu não falei antes, porque vocês iam embora, não ia ficar até o final. Estou brincando. A terra está de luto, irmãos. Últimos tempos, dias difíceis. A terra está de luto. 3 razões que o profeta Oséias coloca aqui para provar que a terra está de luto. Morreu, a terra morreu, o povo morreu, a religião morreu, a terra está de luto. Esse é o nosso tema. Primeira razão, a terra está de luto porque ela está sem princípios e valores. Olha o versículo 1. A terra está de luto porque ela perdeu seus princípios e valores. Os princípios eternos da palavra de Deus morreram. Os valores de Deus morreram. Por isso a terra está de luto. Vamos ler juntos, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel.
porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Os princípios e valores de Deus morreram. Por isso a terra está de luto. É triste, mas é verdade. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Irmãos, esses são princípios eternos, fundamentais, das escrituras sagradas. Uma sociedade sem esses princípios morre. Uma família que não tem verdade, não tem amor, não tem conhecimento de Deus, morre. Agora o pior de tudo, irmãos, que na época de Oséias, e meu medo e a minha tristeza é que está acontecendo conosco, a igreja, o povo de Deus, os sacerdotes, não tinham mais verdade, não tinha amor, não tinha conhecimento de Deus. Lembra da história do samaritano? A gente fala o bom samaritano, mas lá não fala que ele era bom samaritano, mas comparado com nós, comparado com os religiosos da época, ele era muito bom samaritano. Lembra? Ilustra o que estava acontecendo naquela época. Um homem assaltado por salteadores, deixado à beira da estrada, ferido, machucado. E aí fala, e vieram os sacerdotes, os levitas, o povo de Deus, os religiosos. Eles vieram, viram, e o que eles fizeram? Passaram de largo. Não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. O que é verdade? Verdade, irmão, significa sinceridade, transparência, não esconder nada. Falta verdade em nossos dias. Infelizmente, com o crescimento das mídias sociais, nós vivemos muita gente hipócrita. No dia a dia é uma coisa, mas nas mídias sociais é outra coisa. Perfil falso. Dentro de casa uma coisa, na internet outra coisa. Não há verdade, falta amor. Amor é você se doar para o outro, sem esperar alguém em troca. Alguém aqui ama desse jeito? Você se doa, se entrega, sem esperar nada em troca. Porque se ele te devolve em troca, então já não é mais amor. O amor se doa, se entrega, sem esperar nada em troca. Mas, muitas vezes o nosso amor vai na base das obras e do merecimento. Eu vou amar, se ele merecer. A gente olha para os pobres, para os mendigos, para a rua. Ah, ele está desse jeito que ele merece. E a gente justifica a nossa falta de amor. A gente olha para a nossa família, casamento, igreja. Ah, mas ele não merece. Mas ela não merece. Irmãos, a gente precisa lembrar que nós também não éramos merecedores do amor de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de nós sermos o quê? Bonzinhos, bonitos, inteligentes. Eu estaria perdido, justo, condenado no inferno, sem que houvesse merecimento, sendo nós ainda pecadores. Verdade, amor. Verdade é transparência, sinceridade, não esconder nada. Amor, se doar em favor do outro, se entregar, sem esperar retorno ou merecimento. Conhecimento de Deus. Hoje nós vemos uma época de uma pluralidade de deuses. Uma grande quantidade de deuses. E isso acaba impedindo o verdadeiro conhecimento de Deus. Ou então um relativismo da religião. Tipo assim, irmãos, já viu falar assim, olha, Deus está em todo lugar, Deus é o só, o que importa é você
ter uma religião, né? As seitas se multiplicam a cada dia. E as pessoas estão iludidas, enganadas, e o verdadeiro conhecimento de Deus está perdido. Veja bem, quantos aqui oram todo dia? Não precisa responder. Só para você. Quantos aqui fazem culto doméstico? Quantos aqui leem a Bíblia diariamente? Falta a busca do conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus também pode ser chamado de sabedoria espiritual, discernimento espiritual, o conhecimento revelado nas Escrituras Sagradas por Deus ao povo da aliança. A terra está de luto porque nós perdemos princípios, perdemos valores, falta verdade, falta amor, falta o verdadeiro conhecimento de Deus, e nós estamos acomodados achando que está tudo bem. Nós vamos levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas a terra está de luto. Deus está triste, e não é com o pagão, é com a igreja. A terra está de luto. Irmãos, quando nós perdemos esses 3 princípios, a gente perde a esperança, a gente perde tudo que resta, porque tudo gira em torno desses 3 pilares: verdade, amor, conhecimento genuíno de Deus. Se não tem verdade, se não tem amor, se não tem o conhecimento correto de Deus, nada mais se sustenta. A família não se sustenta, a igreja não se sustenta, a sociedade não se sustenta. Vivemos tempos difíceis, a terra está de luto, porque nós perdemos princípios e valores importantes. Na verdade, irmão, nós vivemos uma inversão de valores. A gente chama o certo de errado, chama o errado de certo. As pessoas não têm mais vergonha de pecar, mas as pessoas têm vergonha de orar. Interessante, eu estava lendo o livro de Daniel há poucos dias, né? Eu tinha visto uma meditação, uma pregação, e aí eu estava lendo, eu estava analisando umas coisas muito interessantes. Teve uma coisa lá, em particular, chamou muito a minha atenção, irmãos, que o pregador fala, eu estava lendo, né? Eu estava pensando e lembrando, né? Daniel, ele entendeu que era melhor ele ir para a cova dos leões do que ficar um dia sem orar. A lei falava, era proibido ficar um dia sem fazer petição a qualquer Deus. Um dia, irmãos, um dia. Daniel falou assim: eu prefiro a cova dos leões do que ficar um dia sem orar. Eu não posso viver um dia sem a comunhão do meu Deus. Meu Deus não é descartável. Eu prefiro a morte. É isso que Daniel estava falando. Irmãos, lembra que Daniel estava com 80 anos de idade. Veio de uma vida de sofrimento, escravidão, privação, muitos jejuns. Daniel já não tinha mais aquela energia, aquela elasticidade. Não é que ele estava ali como Davi, pronto a pegar o leão pela barba, dar um golpe de karatê, ou de judô, ou jiu-jitsu, e pá! Não, Daniel sabia, cair na cova dos leões, só o tombo eu morro. É queda. Vou quebrar o fêmur, vou quebrar a coluna, vou quebrar a bacia. Se eu sair de lá, vou sair. Se o leão não me comer, eu vou sair todo quebrado. Daniel estava velho, idoso, uma vida de testemunho imaculado, 80 anos de fidelidade a Deus. A Bíblia diz que não havia nenhuma mancha em Daniel. A Bíblia coloca Daniel como um dos 3 homens mais perfeitos do mundo, sem pecado. Nós sabemos que só Jesus é sem pecado, mas a Bíblia fala que Daniel era um dos 3 homens perfeitos deste mundo. Pastor, ele tinha ou não tinha pecado? Quando chegar no céu a gente discute isso. Vamos deixar isso para Deus. A Bíblia fala que ele era perfeito, justo.
incomparável até com os anjos do céu. Mas só Jesus é sem pecado. Então você fica com esse paradoxo para você. Mas Daniel sabia: meu Deus, minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus não está aberta à negociação. Eu morro na cova dos leões, ou pelo tombo, pela queda, ou comido de leão. Mas eu não vou abrir mão nem um dia da minha comunhão com Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Agora, olha aqui, irmãos, olha a continuação do texto. A ausência desses princípios e valores, olha o que acontece no versículo 2. Olha só. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios, sobre-homicídios, feminicídios. Irmãos, está te lembrando alguma coisa? Está te lembrando do jornal que você assistiu ontem? Ou as notícias? Ou as conversas do dia a dia nosso? Quando nós perdemos os valores da palavra, o que prevalece é isso aqui. Nós estamos vivendo isso todo dia. Cada dia está mais perto de nós. Infelizmente, tristemente, vai aumentar. Porque os princípios e valores da palavra de Deus estão perdidos. E as consequências são essas aí, né? Quando as pessoas desprezam a verdade, o amor, o conhecimento de Deus, não há limite para o pecado humano. E as consequências virão. É triste, né? Na época do livro de Juízes, estava desse jeito, e havia esse refrão lá: não havia juízo em Israel. Cada um fazia o que queria. E lá conta uma história, entre tantas histórias tristes, terríveis. Conta a história lá de um levita casado com uma mulher, que eles têm uma discussão. Ela sai de casa, volta para a casa do pai. Ele vai atrás dela, pede desculpas, se ajoelha, promete levar ela na pizzaria, promete dar um perfume e tal, convence ela e ela resolve voltar para casa. Depois de muita conversa, enrolação, discussão, acordos, quando eles estão voltando para casa, anoitece. E aí eles estavam perto de uma cidade pagã. Ele vira para ela e fala: não vamos dormir nessa cidade, não. Esse povo não tem Deus, não. Vamos procurar uma cidade onde haja gente de Deus, povo de Deus. E ele caminha mais um pouco da noite e chega em Gibeá, uma cidade benjamita do povo de Deus. Mas o refrão era: não havia juiz em Israel. Cada um fazia o que queria. Quando ele chega nessa cidade, os homens malignos, pervertidos da cidade vão até a casa que ele estava hospedado e faz uma confusão terrível. Por fim, pega a esposa dele, abusa dela a noite inteira. Ele acorda, vê a esposa morta, pega a esposa, divide ela em 12 partes, manda uma parte do corpo da esposa para cada tribo de Israel. Assim, ó, é isso que nós estamos vivendo. E a tragédia, e a tribo de Benjamim é quase totalmente destruída. Irmãos, é isso que nós estamos vivendo. Sem Deus, não há limite para o pecado humano. Nós precisamos rever nossos conceitos, rever nossas agendas, não negociar os valores da palavra. Não podemos abrir mão da verdade, do amor, do conhecimento de Deus, da nossa intimidade com Deus. Amém? Vamos dar mais um passo. A terra também está de luto, irmãos. Olha no versículo 6. Porque está sem liderança, sem líderes. Misericórdia. As igrejas têm sofrido muito com isso. Olha o versículo 6. Vamos ler juntos? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim.
Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, esse é um texto muito difícil, porque Deus tem um pacto, tem uma aliança com a família. Jeremias 38, 32, 38, Atos 3, vários textos da Bíblia, Deus fala da sua aliança com a família, de salvar, abençoar toda a família. Mas aqui, a terra está de luto, a situação está tão difícil, que Deus fala assim: olha, eu vou quebrar a aliança com os seus filhos. Eu não vou mais cuidar dos seus filhos. Eu vou abandonar os seus filhos. Os seus filhos serão entregues nas mãos dos pagãos. E de fato isso vai acontecer nos anos posteriores. Por quê? Porque a liderança que deveria dar o tom, chamar o povo, confrontar, lutar contra o pecado, a liderança se vendeu ao pecado. Os sacerdotes, irmãos, eles eram os líderes do povo. Os sacerdotes tinham a função de liderar o povo, ungir os outros líderes, ensinar a palavra. Os sacerdotes, eles representavam o povo diante de Deus. Fazia a confissão de pecado, a purificação, os sacrifícios. Então, se o povo tinha alguma questão, eles iam ao sacerdote, e o sacerdote os representava diante de Deus. E também o sacerdote representava Deus diante do povo. Ele era a boca de Deus. Deus se revelava ao sacerdote, a sua palavra, e o sacerdote transmitia a palavra de Deus para o povo. Só que agora o sacerdote se vendeu ao suborno, à prostituição. O próprio sacerdote estava desprezando os valores da palavra. Então, irmãos, veja bem, o sacerdote era o líder do povo. O povo buscava o sacerdote, mas agora o sacerdote não era mais confiável. Deus falava com o sacerdote para falar ao povo, mas agora o sacerdote não é mais confiável. Acabou. A terra está de luto. Não tem mais ninguém para ser boca de Deus para aquele povo, o povo de Israel. Versículo 6 fala aí, olha, que os sacerdotes rejeitaram o conhecimento de Deus. E por causa disso, consequentemente, eles foram rejeitados por Deus. Irmãos, é com dor no coração que eu falo. Nós estamos vivendo esses dias. A liderança do povo de Deus tem desprezado a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a busca de Deus. Irmãos, essa é uma dor no meu coração. Todo dia de manhã, de madrugada, uma das primeiras orações que eu faço são pelos pastores. E eu faço com dor no coração. Os pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, desprezaram o conhecimento, desprezaram a palavra, não querem crescer, não querem aprender, não querem estudar a palavra, não querem se preparar melhor. Preguiça, uma preguiça infinita entre os pastores, presbítero, diácono, professor de escola dominical. Eu já vi professor de escola dominical falar na minha cara: ah, pastor, eu não tenho tempo para ler lição de escola dominical, não. Eu chego aqui e vou lendo junto com o povo, eu já sei isso tudo, falou assim comigo. É lógico que no ano seguinte ele não foi professor, nunca mais, Nunca mais ele foi professor, enquanto eu era pastor. Mas, irmãos, é uma realidade. A liderança, não estou falando o povo, estou falando a liderança, tem preguiça de ler a Bíblia, preguiça de estudar a Bíblia, preguiça de ouvir mensagem, pregação, ensino sobre a Bíblia, preguiça de estudar a lição da escola dominical, preguiça
de fazer discipulado, de vir ao culto de estudo bíblico. Irmãos, não é só a nossa igreja não, é geral. Às vezes reuniões a gente conversa, bate papo, é lógico, pastor não faz fofoca, pastor troca informações, né? Mas é geral, todo mundo reclama, os presbíteros, tudo preguiçoso, não tem presbítero mais frequentando estudo bíblico, para tudo quanto é lado, essa igreja em geral. A quantidade de presbítero que fica em casa dormindo na hora da escola dominical, isso é uma realidade. A nossa igreja, graças a Deus, nós temos uma escola dominical muito boa, mas tem muitas igrejas, estou falando de igreja presbiteriana, estou falando de nós, né? Muitas igrejas, a escola dominical está fechada. Esse dia, numa reunião online com pastores de vários estados, o pessoal começou a falar, eu fiquei até com medo, assim, a minha igreja, a escola dominical não funciona mais, na minha não funciona mais, na minha não funciona mais. Assim, gente, o que é isso? Aqui em Belo Horizonte ainda funciona. Outro dia, a 8ª igreja mandou 100 pessoas de volta para casa porque não tinha lugar para eles na escola dominical, né? Fica mais cheio que o culto. Na primeira igreja, você vai lá na hora da escola dominical, tem gente saindo para a janela, que é a nossa igreja também, que eu não podia deixar, eu estava só fazendo o preâmbulo, né? A nossa igreja também, a escola dominical fica cheia todo domingo, nas férias, feriado, está cheio. Mas que é isso, Ronaldo? Então foi um milagre, assim, né? Belo Horizonte tem sido abençoado com a escola dominical, né? Mas o pastor reverendo Chum falou comigo, Ronaldo, Belo Horizonte e mais 2 capitais ou cidades no Brasil inteiro, entre milhares, são mais de 5.000 cidades. Ele falou, 3 cidades estão vivendo isso que você está falando no Brasil inteiro. 3 cidades, Belo Horizonte e mais 2. 3 cidades estão vivendo essa realidade sua. Mas eu não tive coragem de falar com ele sobre o estudo bíblico, né? Que não via presbítero nenhum, não via diácono, não via ninguém, né? Mas, gente, esta é uma realidade geral. A liderança desprezando o conhecimento de Deus. Para todo lado. Teve um dia que eu estava numa palestra, um moço, né, e foi um que teve grande avivamento em Belo Horizonte na década de 80, que houve essas explosões de igreja, né, tanto presbiteriana. Hoje nós temos 80 igrejas presbiterianas só aqui dentro de Belo Horizonte, né, e esse mundo de igreja, né. Belo Horizonte tem vivido um tempo diferente, né. Esse pastor foi o causador desse avivamento inicial, pontapé inicial, na década de 80. Eu fui ouvir uma palestra com ele. Ele abriu a Bíblia e começou a chorar. Ele disse, gente, eu não vejo futuro para a igreja. Na nossa época, nós experimentamos esse avivamento, porque nós éramos apegados à palavra. Culto doméstico, escola dominical, estudo bíblico. Agora a gente não vê isso. Eu passo nas igrejas e não tem mais isso. A terra está de luto. Deus está triste. E a culpa da liderança, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, desprezando a palavra de Deus. Prefere ficar em casa, assistindo televisão, série, essas coisas, do que vir ouvir a palavra de Deus ou fazer um discipulado. O outro pastor falou assim, Ronaldo, a minha igreja tem vivido um tempo bom, mas não tem nenhum presbítero participando. Só o pessoal novo. Uma realidade, irmãos, a liderança é o maior problema da igreja. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote. Irmãos, olha o versículo 4. O povo estava reclamando, Deus falou assim, ó, o problema é a liderança. Todavia ninguém contenta, ninguém repreenda. Deus falando com o povo, nada de briga. O problema não está entre vocês, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Deus está falando com o povo, não adianta vocês ficar brigando, discutindo, orando por vocês, porque o problema está na liderança. Ezequiel reclamou com Deus. Deus disse, vem cá, vou te mostrar. Aonde você vai me levar? Vou te levar lá na sala do sacerdote. O
o grande problema do povo de Deus, a liderança, irmãos. Infelizmente, né, as consequências também aqui, como antes, nada agradáveis, né? Finalzinho do versículo 6, ele fala: aliança com os filhos serão quebradas. Olha o finalzinho do versículo 6: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E olha o versículo 7. É triste, irmão, Deus quebrar a aliança. Olha o versículo 7: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Irmãos, é grande bênção, é grande honra ser um líder do povo de Deus. Um galardão vai ser maior. Jesus falou, né, que vai receber muito mais, mas também a quem mais é dado, mais é cobrado. A honra de ser um pastor, ou um presbítero, ou um diácono, ou um professor de escola dominical vai se tornar em vergonha. E nós temos visto isso. Pastores sem autoridade, pastores se enrolando no púlpito, presbítero que começa a orar, todo mundo dá vontade de sair da igreja. Às vezes cada palavra insensata que a gente tem ouvido de presbíteros virou uma coisa absurda, porque rejeita o conhecimento da palavra de Deus. Classes de escola dominical vazias no Brasil inteiro, porque rejeita o conhecimento da palavra de Deus. A honra virou vergonha. A terra está de luto. Misericórdia, irmãos. Irmão, teve um dia que meu coração doeu, mas doeu de eu chorar. Eu convidei um pastor, amigo meu, para a gente ir numa palestra. Eu sempre vou em palestra de reciclagem. E Deus fala comigo, né? Eu chamei esse pastor para eu ouvir um pastor que chama Rick Warren. Esse pastor começou uma igreja do nada. Em 10 anos a igreja dele chegou a 16 mil membros. Ele escreveu o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. E ele veio em Belo Horizonte. E era de graça. Eu falei: estou indo, vão comigo no meu carro, você não vai ter que pagar nada. Ele falou comigo assim: Ronaldo, esse pastor não tem nada para me acrescentar não. Diga-se de passagem que ele era o conselheiro do presidente dos Estados Unidos da América. E o pastor falou comigo: esse pastor não tem nada para me acrescentar. Irmãos, eu fui, cheguei lá, a igreja cabia 3 mil membros, que é a igreja do pastor Jorge Linhares. No dia tinha 5 mil pessoas, pessoas sentadas no chão, no corredor, né? E gente sentada assim, 5 mil pessoas dentro do templo da nave. Mas como? Do mesmo jeito que os cruzeirenses explicam, né, a final do Cruzeiro e o Vila Nova, e como 120 mil no Mineirão, a explicação para caber 5 mil pessoas numa igreja que cabe 3 mil. Irmãos, foi um quebrantamento, uma palavra maravilhosa. Mas depois, gente, essa é a realidade hoje da nossa liderança. Não busca o conhecimento, não quer crescer, não quer sair do comodismo, não quer sair do seu mundinho, né? Acha, né? Teve um outro uma vez, falou comigo assim: Ronaldo, eu já sei toda a teologia já. Eu já sei toda a teologia que tem. Teve um, chegou a falar comigo assim: eu conheço já 20% da Bíblia. Irmãos, este é o nível. Às vezes a gente fica olhando para as igrejas, culpando o povo, mas a Bíblia diz que o problema está na liderança. A liderança, irmãos. Nós precisamos orar muito diariamente pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos professores da escola dominical, ou então nós vamos morrer. A terra está de luto. E o último aqui, irmãos, ainda, né, para a gente fechar, versículo 10. A terra está de luto, porque os princípios e valores eternos da palavra de Deus foram desprezados. A terra está de luto, porque não tem mais liderança comprometida na busca do conhecimento de Deus. A terra está de luto, porque
falta adoração verdadeira. Olha o versículo 10, irmãos. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Por quê? Ao Senhor deixaram de adorar. Irmãos, nós vemos muita tecnologia, coreografia, essas coisas em si não são erradas, mas falta adoração verdadeira no povo de Deus. Muitas pessoas vêm ao culto, assistem o culto, mas não presta culto. A mente está longe nos problemas da semana, a mente está lá no jogo de futebol, a mente está no celular. Às vezes coisas até importantes, mas que acabam impedindo a verdadeira adoração. Agora, quando isso acontece de uma forma descaradamente, igual a gente vê, aí o coração do pastor dói, triste. Pessoas de braços cruzados, boca fechada na hora da adoração. Dá vontade de pedir demissão. Para que saiu de casa? Fica em casa então, assume o pecado, mas vem com uma hipocrisia, chega e fica, braços cruzados. Ah, pastor, mas eu não gosto desse hino. Ah, pastor, mas eu não gosto desse canto. Mas não é para você gostar, é para Deus gostar. Nós viemos para adorar, não é para gostar. Tem muita coisa que eu não gosto da palavra de Deus. Eu não gosto quando a Bíblia fala que eu tenho os olhos cheios de adultério. Eu não gosto quando a Bíblia fala que eu sou ególatra. Eu não gosto quando a Bíblia fala que eu tenho que matar minha carne, matar meu eu. É tão bom satisfazer a carne, mas nós não estamos para fazer o que nós gostamos. Nós fazemos aquilo que Deus quer, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Entende, irmãos? Faz sentido? É muito triste pessoas que vêm ao culto, assistem o culto e não prestam. Graças a Deus, uma coisa que eu vejo muito nas igrejas que eu passo pregando, crente fica mexendo em celular na hora do culto. Aqui eu nunca vi ninguém não. Ou então eles fazem quando eu estou de costas. Na minha época de seminário, irmãos, é triste isso, a gente fala. Eu falo que o problema está na liderança. A minha turma de seminário, nós éramos 38 alunos. A gente ia para o culto dentro do seminário, 90% levava livro para estudar para a prova. Na hora do culto, eles ficavam lendo o livro. A gente discutia, falava. Às vezes na sala a gente quebrava o pau. Era uma confusão. A nossa sala era uma brigaiada, uma confusão. Tinha alguns muito radicais com relação a Deus, né? E a gente brigava mesmo na sala, discussão pesada, porque, para mim, vocês não é crente, não. Naquela época, minha carne era muito assim, aflorada, né? E a gente falava mesmo. Irmãos, 38 alunos, 14 se formaram. Eles iam para o culto, ficavam lendo, estudando o livro na hora do culto, uma aberração. Ah, Ronaldo, mas a gente tem que estudar para a prova. Eu fazia seminário, eu trabalhava à tarde, eu fazia faculdade à noite. Formei. De 38, 14 formaram. Hoje o seminário está muito fácil. Na minha época era 80%, né? De 100 você tinha que tirar 80 para passar, né? Uma vez eu tirei 7,91, ou seja, 79,10 e fui reprovado, né? A gente precisava tirar 80, agora é só 7, tirou 70 fácil, olha só, cada dia um negócio mais fácil, né? Mas irmãos, estou brincando, mas é sério. 38 alunos. Não sei se todos que ficavam estudando na hora do culto formaram ou não. A gente não tinha uma lista, a gente brigava muito. Mas 14 formaram. Dos 14, 8 estão no ministério. Uma turma de 38 alunos. A honra virou desonra. Nós precisamos levar o culto a Deus com mais seriedade. Muita tecnologia, muita coreografia, mas falta adoração sincera e verdadeira no meio do povo de Deus. Por isso a terra está de luto. Irmãos, entenda uma coisa: o culto é para Deus,
mas nós somos os melhores e maiores beneficiados. Você vem no culto, você pega uma semana cheia de graça, ano, disposição. Você chega na segunda-feira com disposição para matar um leão, ou um urso, ou um gigante. É ou não é? Você falta no culto, na segunda-feira você já está deprimido. O culto é uma bênção para a nossa alma. O sábado foi o último na criação, mas foi o primeiro na intenção de Deus. O dia que Deus se encontra com o seu povo. O povo é abençoado, é fortalecido, é derramado graça, poder do Espírito Santo, e ele ganha força, capacitação, iluminação do alto, e sai para a semana disposto, nova energia, renovado, revigorado. Irmãos, entenda isso. O culto, o domingo, tem que ser o ápice da nossa semana. Nós temos que nos preparar a semana inteira para o domingo. Preparar a nossa agenda, preparar a nossa saúde, nos preparar no sábado, dormir mais cedo no sábado, alimentar melhor no sábado, nos preparar para chegarmos no domingo com a plenitude da nossa energia, para recebermos o máximo de Deus e ter uma semana muito abençoada. E o domingo seguinte vai ser melhor ainda, e o outro melhor ainda. Daí a pouco você está vivendo uma vida em abundância, vivendo o céu aqui na terra, amém? É isso que Deus quer para nós no domingo, irmãos. O culto é isso. Mas Israel, nos tempos de Oséias, a terra estava de luto. Deus falou assim: olha, quem me dera que o diácono fechasse a porta antes de vocês entrarem, e vocês nem entrar no meu culto. Deus falou. Deus falou. A minha vontade é que o diácono fechasse a porta antes de vocês entrarem no culto, porque não tem adoração verdadeira. Deus falando com o povo de Israel. Seus cânticos soam como estrépito nos meus ouvidos. Falta, irmãos, Deus nos livre de chegar nisso aí. Infelizmente, né, a falta de adoração também levou aí a consequências terríveis. Olha o versículo 10. Insatisfação, olha, versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Está falando aqui de comida, mas é uma realidade. A pessoa que negligencia o culto, a adoração, ela tem uma semana de frustração, insatisfação. Ela não fica satisfeita com nada. É uma semana perdida, frustrada. Insatisfação. Olha o versículo 17. Idolatria. Ela não preencheu o coração com Deus, mas o coração está vazio, clamando por Deus. Então ela vai para a idolatria. Olha para você ver, versículo 17. Olha, Efraim está entregue aos ídolos, é deixado. Efraim é outro nome para Israel. Entregue aos ídolos. Quando não tem adoração verdadeira em nosso coração, o nosso coração não se satisfaz. João Calvino, fundador da teologia presbiteriana, fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se não tiver a conexão com o verdadeiro Deus, o nosso coração começa a fabricar ídolos dentro do coração. E Deus fala assim: deixa esse para lá, tem jeito não. Quando a gente não adora o Deus verdadeiro, o nosso coração busca outros deuses falsos para adorar. E o último, a nossa carne domina, deita e rola, faz e refaz, lambuja, né? Olha o versículo 14, olha. A nossa carne domina a nossa semana. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Olha o versículo 18. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra.
Desonra aqui, eles deram uma amenizada na palavra, né? Mas era uma palavra mais pesada. Irmãos, onde eu quero chegar com tudo isso? A terra está de luto porque nós desprezamos princípios, valores eternos da palavra de Deus. A terra está de luto porque a nossa liderança precisa ser coberta de oração para que eles honrem aquilo que Deus os chamou. Pastores, nós precisamos orar pelos pastores diariamente, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos professores da escola dominical e todo aquele investido de autoridade. E a terra está de luto porque, apesar de toda a parafernália que nós temos hoje em muitas igrejas, Deus me livre disso, tem misericórdia de mim, falta adoração. Tem tecnologia, tem instrumento, cada dia multiplicam-se os instrumentos, muita festa, muita música, muita coreografia, que em si não é errado nem pecado, mas que atrapalha e nos desvia da verdadeira adoração. Então, irmãos, conclusão: precisamos de um arrependimento sincero, uma conversão sincera, buscar a Deus sinceramente, amém? Por meio de Jesus Cristo. Vamos orar? Coloca a sua vida diante de Deus, consagra,